E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E dessa vez, algo bem importante, já que nós estamos falando de Bitcoin em máximas históricas, eu já começo com uma pergunta bem interessante. Você sonha em atingir o primeiro milhão? Talvez o Bitcoin ele seja o veículo para essa sua meta, porém, se você investiu no Bitcoin com esse objetivo mais ambicioso, surge uma pergunta muito importante. Quando é a hora de vender para poder transformar esse sonho em realidade? Como saber o momento certo de realizar os seus lucros e garantir esse seu futuro financeiro? Nesse vídeo, ele tem o objetivo de desvendar essa decisão crucial, especialmente para quem está mirando o primeiro milhão com Bitcoin. Então esquece essa ideia de vou vender no topo, porque isso sim é uma armadilha. O nosso objetivo, inclusive, é trazer ferramentas e uma mentalidade para que você defina o seu momento de saída, com base nos seus objetivos de vida e, claro, no poder de longo prazo do Bitcoin. Tranquilo? Então vamos juntos, porque esse vídeo vai ser bem legal. E antes de mais nada, precisamos ser bem realistas. A ideia de que é possível vender o Bitcoin no seu preço máximo, no topo absoluto, isso é um mito. É claro, no calor do momento, ou quando a euforia do mercado está em auge, a gente acaba vendo que é virtualmente impossível prever esse pico exato. A verdadeira inteligência do criptoinvestidor não está em acertar o topo, mas em ter uma própria estratégia de saída clara e bem definida desde o começo, quando você está começando a investir. Então, para quem busca o primeiro milhão, essa estratégia ela precisa ser ainda mais sólida, baseado na razão e não nas emoções passageiras do mercado. Realizar lucros para proteger o seu capital é garantir uma meta de forma muito mais objetiva. Aqui está, inclusive, alguns pilares para você construir a sua estratégia de saída e, claro, focando no objetivo de atingir o primeiro milhão. Então, vamos lá. O seu principal objetivo financeiro, primeiro milhão, esse é o ponto de partida de tudo. O porquê você está investindo em Bitcoin? Para a maioria de vocês que sonham alto, a resposta é clara, atingir a independência financeira, e para muitos o primeiro milhão é um marco inicial dentro desse objetivo, tá bom? Vamos pegar um caso, o meu objetivo é atingir, acumular R$1 milhão. O seu ponto de venda não será definido pelo preço do Bitcoin em si, mas sim pela quantidade de Bitcoin que você possui valer R$1 milhão. Se você investiu 10 mil hoje e tem 500 mil em Bitcoin, você está no caminho. Quando esse valor chegar a 1 milhão, independentemente se o Bitcoin pode subir mais, você atingiu a sua meta. É crucial ter essa clareza, predefinir o valor monetário do seu alvo, beleza? Algo bem importante. O segundo ponto, falando sobre a realização parcial, você não precisa muitas vezes vender tudo de uma única vez. Para quem está mirando o longo prazo, as somas significativas, como o primeiro milhão, a realização parcial de lucros, ela é sim uma estratégia poderosa. Tá? Então vamos pensar, quando você tem grandes escaladas de preço, como está acontecendo agora, um novo topo histórico, isso ajudaria bastante como um ponto de partida, falando da realização parcial. Vamos supor que você decide que ao atingir 100% de lucro, venderá parte dessa sua posição para recuperar o capital inicial investido. Assim, o restante do Bitcoin está praticamente de graça e continuando dentro da alta, porém com risco zero. À medida que o Bitcoin ele vai se valorizando e o seu preço se aproxima do primeiro milhão, você pode vender outras fatias, direcionando para ativos com menor volatilidade, para uso mais a curto prazo, garantindo que esse milhão seja consolidado dentro aí do seu patrimônio. E depois, posteriormente, falando sobre a rentabilidade média anual do Bitcoin, que acaba sendo surpreendente, mesmo com toda essa volatilidade. Então, quando nós estamos olhando para ciclos mais longos, a tendência de valorização do Bitcoin tem sido inegável. Fechado? Então, ao longo de mais de 10 anos de existência, quase 16 anos, o Bitcoin, apesar dessas grandes quedas, superou a maioria dos ativos tradicionais. Então, se você investiu pensando em 5, 10 anos, essa média histórica te dá confiança de que mesmo com as flutuações, o potencial para o seu milhão se concretizar, ela é muito real se você mantiver a sua estratégia ainda mais sólida. Tranquilo? Então, para você ver que muitas vezes não está ligado ao técnico, à parte técnica do Bitcoin, e sim no seu objetivo, na sua estratégia. Aquilo que você vai consolidar ao longo do tempo ainda mais.
Então, para quem busca esse primeiro milhão, sem dúvidas a paciência ela é uma virtude. Não dá para se desesperar com as quedas de curto prazo. Tem que focar na alta geral, no longo prazo, para poder aproximar a essa meta financeira. Tranquilo? Existem, inclusive, indicadores mais técnicos que pessoas experientes podem utilizar como ferramenta de apoio, até para refinar um pouco mais os pontos de venda, só que isso não pode tirar o seu foco, tá? O seu rumo principal em relação à estratégia, a parte financeira. Fechado? Inclusive, eu vou mostrar aqui agora, de forma gráfica para você, alguns dos pontos importantes que podem te auxiliar na tomada dessa decisão. Então, eu tenho aqui o gráfico do Bitcoin contra dólar americano, tá? A base que investidores ao mundo todo acabam utilizando. E eu posso, inclusive, adicionar um desses indicadores, falando de forma mais técnica, que ajudam a dar um entendimento para você de onde o preço pode estar esticado. Lembrando que preço esticado não significa que é topo e é ponto de venda, mas pode ser um agravante, algo a mais que te ajude a tomar uma decisão quando você estiver próximo do seu primeiro milhão. Então aqui eu posso vir aqui em indicadores, na parte superior, e pesquisar o próprio RSI, que ele é o índice de força relativa. A gente consegue utilizar ele para verificar níveis de sobrecompra, níveis de sobrevenda. Quando o mercado já está muito esticado, nós entendemos a partir do RSI quando ele está sobrecomprado e em algum momento apresentar uma exaustão dessa alta. Então aqui, ó, por exemplo, a nível gráfico semanal, o Bitcoin já teve alguns momentos, como foi aqui, ó, nessa região, com essa região. Você percebe que ele atingiu um nível de sobrecompra. Foi onde ele abriu uma correção desse último ciclo para a gente e depois direcionou mais uma vez para a nossa tendência. O mais curioso é que no patamar em que nós estamos hoje, em torno de 105 mil dólares, o Bitcoin ele está abaixo de um nível de sobrecompra ainda. Então vamos dar um zoom. Num passado não muito distante, como foi o caso dos 75 mil dólares, 74 mil dólares, ele esteve sobrecomprado. Agora, onde nós atingimos o topo histórico de 105 mil, ele está abaixo desse nível de sobrecompra. O que isso nos mostra? Que com o caminhar dessa tendência do Bitcoin, ele vem se tornando cada vez mais resiliente à formação de bases mais sólidas em preços mais altos. Então, o que antes era uma forte resistência para o preço, agora se tornou um forte suporte, uma base que em algum momento pode inclusive servir como um nível de sobrevenda. Em algum momento, essa região dos 80 mil dólares provavelmente nos traga a perspectiva de sobrevenda. Tranquilo? Sempre lembrando que esse indicador ele tem uma precisão muito maior para tempos gráficos, maiores desde o gráfico diário, semanal e o gráfico mensal, e é legal que você utilize até para poder alinhar junto com a sua estratégia de atingir o primeiro milhão. Show de bola? Eu espero que você tenha curtido. O objetivo não era trazer um viés muito técnico, afinal, o seu objetivo ele se sobrepõe a tudo isso. A partir do momento em que sua meta financeira foi atingida, não importa se o Bitcoin tem mais potencial para seguir em alta, é aquele momento onde você bateu a sua meta. Fechado? Considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui para mim, você tem o objetivo de atingir o primeiro milhão dentro do mercado de cripto? Valeu!